Pastor Daniel me convidou e eu me senti tão honrada para estar aqui com vocês. Ele falou que eu posso me sentir em casa. Cheguei nervosa e agora eu estou me sentindo em casa. Porque vocês, por conta do louvor que foi aqui maravilhoso, esse louvor já começou a falar comigo ali, porque eu não sei qual a temporada que você está vivendo, mas a minha temporada e do meu marido, estamos vivendo algo novo. E vocês vão saber aí por quê. Eu pastorei uma célula City América, e vocês também, alguns aqui já me viram no Juntas em Oração. Não estou tão presente lá, porque casei uma filha, estou me mudando de casa, então estava tudo corrido, mas agora setembro eu volto à rotina, mas muito feliz de estar aqui com vocês. Pastor Daniel é uma referência de homem de oração. Quantos milagres eu já vivi em campanhas de oração com o pastor Daniel. Por isso que eu digo para vocês que eu me sinto muito honrada pelo convite. Amo essa família, Mari, os Rafas, né? O filho e a filha, cachorrinha. E eu amo essa família e é uma honra estar aqui. Sábado eu casei a minha segunda filha. Eu e meu marido, Carlinhos, está aqui sentado na frente. E o Ramon e a Érica fizeram o casamento e eles me deram a oportunidade de falar ali um minutinho. E resumindo aquele dia, que foi sábado agora, eu disse que se eu fosse resumir aquele dia, seria, em uma frase, seria: Deus ouviu todas as minhas orações. Toda a palavra profética que eu declarei na vida das minhas filhas desde pequenininha, a última se cumpriu no sábado. E eu vim aqui nessa noite lembrar você da fidelidade de Deus comigo e com você. Da fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra na minha vida e na sua. No poder que há na palavra de Deus. Lamartine tem falado isso, a apóstola Lilian tem falado, que tudo que a gente ligar no céu, ensinado a gente sobre o reino do céu, que tudo que eu e você ligarmos na terra será ligado no céu, tudo que a gente desligar será desligado. Há um poder na palavra de Deus. E voltando desse casamento, ela foi para a lua de mel, voltando da fazenda, a gente foi fazendo uma retrospectiva. E nem sempre foi Obrigada. E nem sempre foi assim. E a gente se emocionou no carro porque houveram muitos clamores, muita oração, muito choro, muito perrengue, muita morte, muita vida. Deus fez tanta coisa. Lá no Salmos 34, no versículo 6, diz: clamou esse pobre, o Senhor ouviu e me livrou de todas as minhas angústias. Lá no versículo 12 diz: muitas tribulações sofrerão o justo, mas de todas o Senhor os livra. E voltando ali daquele casamento, eu fui lembrando quantas foram as tribulações, quantos foram os clamores. E a palavra de Deus no Salmos 34 se cumpriu na minha vida e na do meu marido, das minhas filhas. Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor nos livrou de todas as nossas tribulações. E todas as promessas ditas lá atrás, elas se cumpriram. No tempo de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas. E em oração por essa noite, Deus colocou no meu coração como a palavra de Deus é poderosa. Como Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele diz. Lá em Jeremias 1:2, Ele diz que Ele vela em cumprir a sua palavra. No Salmo 119:5, Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o seu caminho. No Salmo 1, no versículo 2, ele diz que aquele que tem prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite, tudo o que eu e você fizer, seremos bem-sucedidos. A palavra de Deus, ela é poderosa. E nessa noite, Deus quer nos lembrar do poder que há nessa palavra. No poder que há na promessa dEle e a gente declarar em oração a palavra dEle.
nós temos acreditado em muitas coisas que temos visto. E nós deixamos de desacreditar naquilo que está escrito, porque a gente pensa, será que vai acontecer? Quando a gente olha para a nossa política, quando a gente olha para a instituição família, ninguém está mais acreditando. Quando a gente olha na internet as má notícias, será que eu tenho esperança ainda? E o desejo do coração de Deus nessa noite é que a gente não tenha mais medo do nosso futuro. Que a gente possa sair daqui cheio de esperança e expectativa nas promessas de Deus sobre nós, na fidelidade dele em cumprir. Lá em Mateus 5, no versículo 17 e 18, Jesus disse que ele veio para cumprir a palavra. Não passará céus e terras sem que um jota ou um tio seja tirado da palavra de Deus, sem que tudo se cumpra como está escrito. Se você não tem o hábito de meditar, estudar e orar, eu quero incentivar que você saia daqui nessa noite, querendo muito saber sobre a palavra de Deus, porque tudo que está escrito aqui vai se cumprir na minha vida e na tua. E eu preciso estar preparado. Qual é esse tio? Qual é esse J que a Bíblia diz? Eu tenho que saber decorar no tempo de hoje as promessas que Deus tem para mim. Deus continua fazendo maravilhas. Parece que nada está acontecendo. Eu estava conversando com a minha amiga. Eu falei, você não tem a impressão, aonde a gente anda, aqueles que estão longe de Deus, parece que está tudo indo bem? Está tudo prosperando, está todo mundo prosperando, está todo mundo sem Deus, mas as coisas estão acontecendo, falsa aparência. Parece que a gente que busca mais, a luta é maior. Mas a igreja nunca vai perder. Jesus venceu esse mundo e Jesus vai prevalecer. Como ele disse, eu já venci o mundo. E nós estamos com ele nessa vitória. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. E eu tenho que trazer ela dentro do meu coração. E tem uma oração de um rei Josafá. Pastor Daniel já trouxe muito essa palavra aqui. Eu já participei de campanhas e ele ministrou muito essa palavra. E quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia inteira e estudar. Eu muito me inspirei nessa oração desse rei para vencer guerras espirituais que surgiram na minha vida. Quando eu li essa oração, quando eu entendi a estrutura dessa oração e desse rei, em meio às guerras até o dia de hoje, eu oro como esse rei orou. Ele usou armas espirituais, as armas que Deus tem preparado justamente para nós, os filhos, que a gente já está cansado de saber, mas aí no meio do caminho as guerras são tão grandes, são tão pesadas que muitas vezes a gente vai deixando passar. Lá em 2 Crônicas 20, antes de ler a palavra, eu quero dar um contexto aqui. O rei Josafá, ele andou nos caminhos do Senhor e ele fez o que era reto ao Senhor. A palavra de Deus diz que por conta disso, Deus deu muita riqueza, honra e glória para esse rei. Lá no capítulo 18, no versículo 1 diz, Josafá tinha muitas riquezas e glória em abundância. Mas ele se uniu a Acabe, e vocês sabem, o rei Acabe, aquele marido de Jezabel, que foi um rei muito mau. Ele deu o seu filho para se casar com a filha de Jezabel e Acabe. E eu quis dizer isso porque ele era um homem bom, ele era um rei bom, mas ele se uniu a um rei mau. E depois, quando tudo passa, e a gente vai ler aqui essa oração, a gente pode começar a refletir que ele, nem eu e nem vocês somos perfeitos. Mas diante de Deus, um coração arrependido e em uma oração, Deus muda toda a nossa história. Com Deus nós temos, como o Vinícius aqui ministrou, Deus faz nova todas as coisas. No capítulo 19 ele volta em paz e ele quase morre por conta de ajudar Acabe
numa guerra. E Acabe morre, assim como o profeta disse, ali voltando para a casa dele, o rei Josafá voltando, ele em paz, ele encontra um profeta no meio do caminho, e o profeta disse para ele: devia tu ajudar um ímpio? E por conta disso virá sobre ti uma grande ira da paz do Senhor, da parte do Senhor. Mas após isso, ainda assim ele continuou a servir ao Senhor, ele continuou sendo fiel ao Senhor. E passado 1 ano, depois de ele quase morrer no lugar de Acabe, juntam-se 3 reis e vão junto desse rei e ameaçar o reinado dele. Moabe, Amon e outros amonitas vieram contra ele e o seu povo. E lá em 2 Crônicas 20, a palavra de Deus diz que ele temeu. Ele ficou com medo diante dessa guerra. E ele convoca todo o povo para um jejum. E não só para um jejum, armas espirituais, jejum. Ele vai para a porta da casa de Deus. Assim como eu e você. E ali, ele chama o povo para clamar na casa de Deus, usando armas espirituais no lugar da bênção, no lugar certo. Quando o inimigo vem, e que não tem nada o que a gente possa fazer, não é a nossa força, não é o nosso jeito, são armas espirituais que Deus já entregou para mim e para você. Armas físicas, elas não vencem batalhas, mas jejum e oração, você anda sobre as águas, você vence batalhas. E lá no versículo, a partir do versículo 6, aí a gente pode ler juntos. Ele começa a oração. Agora eu preciso do meu óculos. E ele diz: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Então aqui ele exalta o nome de Deus. Ele declara que toda a força está sobre o Senhor. No versículo 7, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel? E não deste que para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Ele trouxe à memória nessa oração o que Deus prometeu a Abraão. Ele começa exaltando o nome de Deus e ele diz: Deus, lembra, essa terra o Senhor prometeu a Abraão para sempre, Abraão, o teu amigo. No verso 8, e habitaram nela e edificaram nela um santuário no teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aqui no versículo 9, ele reafirma a oração que Salomão fez lá em Crônicas 2:6. E quando Salomão faz essa oração, termina o capítulo 6, e Deus confirma, Deus diz sim e amém, e desce fogo do céu. O que o rei Josafá está fazendo é lembrando a si próprio, é lembrando a Deus, lembra o que Salomão orou. E o Senhor disse que faria. E aí ele começa a apresentar os inimigos dele. Lá no versículo 10, agora, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e os da montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar a Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que vos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Nosso Deus, porventura não o julgarás?
Sabe quem é esse povo? Lá em Números, esse foi o povo que quando Israel estava para entrar na terra prometida, eles não permitiram que Israel passasse. Eles fecharam a porta, Israel veio conquistando, chegou neles. Eles não permitiram que eles passassem para entrar na terra prometida. E aí, rei Josafá diz, lembra que eles não abriram as portas? Justifica-nos. Porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E a estrutura da oração desse rei, ela descortinou os meus olhos espirituais. Porque eu comecei a lembrar, todas as vezes que eu estou numa guerra ou numa luta, a declarar a palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa. Se o rei Josafá lembrou do passado, que Deus prometeu a Abraão, eu vou lembrar que a minha família, ela é chamada família bendita do Senhor, porque assim ele disse que todas as famílias seriam benditas em Abraão. Até os dias de hoje para mim e para você. Lá no Salmo 112, ele diz assim que aquele que ama a palavra de Deus e tem prazer nela, riquezas e prosperidade há na tua casa. E sabe o que ele diz também? A tua herança será poderosa aqui na terra. E eu lembro, Senhor, as minhas filhas, a minha geração, o que saiu do meu ventre é poderoso aqui na terra. Elas em nome de Jesus, elas hão de herdar a terra. As minhas filhas, as nações hão de conhecer o Deus de Israel que elas servem. Se Deus ouviu o clamor de Ana, se o Senhor ouviu Ana quando ela clamou, ouve o meu clamor, tira toda a esterilidade da minha vida. E é assim que eu e você, diante de uma guerra, e olha só, eu sei que diante de um clamor, muitas vezes a gente não tem força para orar, é o choro. Basta o teu choro, Deus já ouviu, Deus conhece o seu coração, Ele sabe da sua necessidade. Tem dia que só o teu choro vai bastar. Tem dia que você coloca um louvor e só o teu louvor já subiu. Mas aqui eu estou falando de guerra espiritual. E guerra espiritual precisa de posicionamento, precisa de homens e mulheres declarando a palavra de Deus. Satanás não resiste à palavra de Deus. Trazer na minha memória e na tua as promessas que tem para mim e para você. Então há momentos que nós precisamos nos levantar e se posicionar. Jejum e oração e declarar a palavra de Deus contra essa guerra, contra os nossos inimigos. Deus espera uma voz de comando nossa, para dar ordem aos anjos dele ao nosso respeito. Ele quer que a gente use as armas espirituais. A chave do reino do céu está sobre as nossas mãos. E não é um ímpio, querido, não é o pastor, é você que toma a chave toma posse das chaves e vai lá e abre. E liga. Só você sabe o que você está passando. Deus não precisa do nosso louvor, Ele quer o nosso louvor. Tem anjos de dia e de noite adorando ao Senhor, mas por puro amor e graça, Ele quer ouvir os seus filhos clamando por Ele. Ele quer ouvir que a gente confia, que a gente não está nem aí para as coisas desse mundo, que a gente está ligado nele, nas coisas do reino. E quando eu me converti, o Senhor me trouxe uma palavra. E faz 25 anos que eu me converti. E até hoje eu declaro essa palavra todo dia na minha vida.
Eu me converti, queridos, há 25 anos atrás. Eu me casei e eu sempre tive o desejo de ter filhos, eu e meu marido. A gente nunca evitou ter filhos. E passado um tempo, nós engravidamos. Não tinha problema nenhum. Estimulei a ovulação e engravidei de trigêmeos. Tive o Vitor, o Vinícius e a Vitória. E ficamos muito alegres. O meu marido, ele não gosta que eu falo, mas eu preciso falar. Ele é 15 anos mais velho que eu, então ele já queria ter filhos rapidinho. Então, desde quando a gente se casou, a gente pedia muito filhos a Deus, a outros deuses, porque eu não conhecia o Deus da Bíblia, Jesus Cristo de Nazaré. Eu conhecia o Deus dos outros deuses. E fiquei grávida, ficamos muito felizes, montamos enxoval, a casa pronta, preparada para os meus filhos chegarem. Eles nasceram e num curto espaço de tempo eles morreram. Primeiro morreu a Vitória, depois na mesma semana morre um dos meus filhos, e o terceiro filho, quando eu acho que eu vou voltar com ele para casa, esse meu filho morre. E quando eu volto para casa com tudo pronto, sem criança, vocês imaginem o que eu passei. E foi muito difícil e muito choro. Meu marido, o amor na minha vida, sempre me enchendo de presentes, tentando arrancar uma tristeza que tinha dentro de mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você não tem Deus, não tem dinheiro nesse mundo, não tem nada nesse mundo, porque passaram-se muitos anos e aquele vazio continuava dentro de mim, eu sem filhos, com o marido me amando, com presentes. Mas uma vida sem Cristo, ela é vazia, ela é mentirosa. Você tem que confiar em você mesmo. Você não tem esperança do dia de amanhã. Quando você entra no fundo do poço, não adianta você tem um amigo ali do trabalho, um amigo ali da balada, nada supre. Você vive vazio, é tudo temporário, é tudo passageiro. Mas eu engravidei de novo. E aí eu esperei o tempo de Deus, não coloquei minha mão. E eu engravido de uma menina. E a gente estava muito feliz com tudo que está acontecendo. Com medo, grávida, mas com medo. Falei, será que agora vai? E foi. Nasceu linda, nasceu um bebê. Pensa numa menina mimada. Em seguida, engravidei da Rúbia, essa última que casou. E a gente estava vivendo o sonho da nossa vida. O sonho, tudo aquilo que a gente planejou estava acontecendo. Prosperando financeiramente, compramos uma casa com piscina. E aí a gente foi lá, cercou tudo bonitinho. Fecha tudo, fecha a grade, põe rede. Tudo para as nossas filhas. E dia 21 de outubro de 2000... eu estou dando banho na Rúbia, que tinha ali 6 meses. E a minha filha mais velha, com 2 aninhos, está lá embaixo na piscina, com o babá, com a minha prima, com a faxineira, todo mundo ali. E eu dando banho na minha filha. De repente chega o meu marido, que estava numa reunião, nunca vem almoçar em casa. Aquele dia ele veio almoçar em casa. Ele largou tudo o que ele estava fazendo e ele sentiu um estalo. Alguma coisa fez com que ele largasse tudo e fosse para casa. Quando ele chega em casa, ele vê que eu estou dando banho na minha filha. Ele olha do nosso quarto para a piscina e a minha filha está boiando. Ele pensa que é uma boneca. Ele corre e ele pega a Rebeca boiando, e ele tira da piscina, ela está roxinha, ele faz como chama? Primeiros socorros. Respiração boca a boca. E ninguém viu. E a minha filha caiu. A gente morava
muito próximo de um hospital. Por mim, eu não teria levado a Rebeca no hospital, porque não tinha sinal de vida. Eu sempre faço essa comparação, é horrível. Vocês já passaram na estrada e viu um cachorrinho duro, morto já na estrada? Era assim que estava a minha filha. E nós levamos ela assim mesmo no hospital. E chegando ali no hospital, reanimaram a Rebeca no hospital público. E nos chamaram e falaram, olha, essa menina, a gente conseguiu reanimar, mas o estado dela é muito grave. Ela não vai conseguir sobreviver. E a gente estático. É um pavor dentro de mim. A Rebeca é transferida para um outro hospital. E na transferência, na ambulância, a Rebeca tem 3 paradas cardíacas. E ela chega no Sabará. Muito mal, de novo. E os médicos chegam para a gente e falam, ela não vai sobreviver. Ela está muito mal e vocês não tenham esperança. 1% se ela sobreviver, ela vai vegetar numa cama. E escrevendo esse testemunho de novo, eu lembro do meu olhar e do meu marido. A gente não conseguia nem falar. Era desespero. Mas como eu ainda carregava meus amuletos e acreditava em outros deuses, eu falei, eu vou lutar. E eu fiquei naquela UTI, os médicos falaram que eu ia desligar o aparelho no 3º dia do afogamento. E eu ficava perguntando para as enfermeiras, e aí, ela melhorou? E o médico chamando a gente todo dia e falando, não vai sobreviver, não tenham esperança, não vai sobreviver. Antes de chegar ao 3º dia, eu fingi que eu estava dormindo naquela UTI e fizeram uma troca de enfermeiras. E na troca de enfermeiras, uma enfermeira fala para a outra, sabe essa mãe? Ela fica perguntando se a menina melhorou, se está tudo bem. Mas olha, os médicos, fala para ela que o médico vai passar e amanhã a gente fala com ela. Mas o médico já avisou para a equipe que ela vem a óbito amanhã. E essa UTI vai ser liberada. E ali, naquele momento... Está acabando aqui. E ali, naquele momento, eu entendi que realmente eu não ia ser mãe. Ali eu entendi que realmente se existia alguma esperança, naquele momento eu tive a certeza de que não teria mais. Que a minha filha ia morrer. E eu me lembro que muitas vezes eu falava, Deus, o que eu fiz? E quando eu cheguei no fundo do poço, e eu fiquei com muito medo, porque eu falei, agora se eu entrar nesse fundo do poço, não tem como eu sair. Não tem esperança em nada. Tudo aquilo que eu acreditava acabou, não restou nada. Quando eu ouvi uma voz que disse para mim, tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus Cristo de Nazaré, eu o farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Jesus Cristo falou para mim, tudo que pedires em meu nome, crendo, assim será. Eu ajoelhei naquela UTI e falei, Deus, eu creio. Eu creio, em nome de Jesus, cura minha filha. Nada aconteceu, queridos. Mas uma coisa aconteceu dentro de mim. A paz que excede todo entendimento tomou lugar no meu coração só por conta de eu ter proferido que eu creio. Todo desespero foi embora. Eu estava sem comer, sem dormir, eu dormi. No dia seguinte eu acordei, meu marido fazia uma campanha lá no estacionamento. Meu marido, minha mãe, minha irmã, campanha de guarda noturno. Porque eu não acreditava na igreja evangélica, eu era preconceituosa.
Uma mulher de coração duro. E eu falei para o meu marido, alguma coisa aconteceu. A gente precisa ir numa igreja. Falei para os médicos, esperem eu chegar. E a gente foi na igreja, não achou ninguém. Igreja que eu digo, dos falsos deuses. E não achei ninguém que orasse ali, que fizesse qualquer coisa pela minha filha. E uma pessoa me ligou e disse, posso enviar um pastor? Eu disse, envia quem você quiser. Pode enviar. E ele foi lá, aquele homem de velhinho. E ele chegou lá, o meu marido estava lá com a minha filha, eu estava lá embaixo esperando ele, ansiosa. E quando ele chega naquele hospital, ele ora. E ele vem falando com Deus. Deus, eu estou velho. E eu nunca vi um milagre de perto. Uma coisa, uau! E ele veio falando com Deus no caminho. E ele ora pela minha filha, também nada aconteceu. Mas quando ele desce daquele elevador, ele diz assim, Deus, o que eu digo para essa mulher? E ele também conta esse testemunho. O que eu digo para essa mãe? E aí ele também, audivelmente, dentro daquele elevador, ele diz a ela. Que essa menina ainda vai dar muitas alegrias para ela. Aleluia. Aleluia, Jesus. E quando ele desce, ele entrega, ele segura nas minhas mãos. E ele diz, Deus manda te dizer que a sua filha vai te dar muitas alegrias. Quando esse homem vai embora, o Carlinhos liga na recepção, porque ele estava lá e viu o milagre. A minha filha acordou sozinha. A minha filha acordou sozinha, a minha filha ressuscitou. E sabe o que diz o laudo médico? Que houve uma interferência e teve que fazer uma extubação. A interferência foi Jesus Cristo que entrou lá e ressuscitou a minha filha. Aleluia! E desde esse dia, 25 anos atrás, que tudo que eu peço em nome de Jesus, assim é, assim é. Eu não creio que nada seja mais poderoso que o nome de Jesus Cristo. Depois desse dia, eu não creio que nada seja mais poderoso que o sangue de Jesus Cristo. Aquela mulher abatida, aquela mulher que enterrou 3 filhos, reviveu. E não foi só porque minha filha ressuscitou, porque eu tive um encontro com Cristo naquele hospital. Ele mudou toda a minha vida. E até o dia de hoje, as pessoas tentam me convencer que o que está escrito não é bem assim. Que eu estou exagerando quando eu digo que vai acontecer. Que eu estou exagerando que Deus vai multiplicar o meu pão e o meu peixe. Que eu estou exagerando quando eu digo que eu sou capaz de andar sobre as águas. Ninguém acredita. Ninguém acredita no trabalho, que há algo poderoso na tua vida, que só prospera aquele lugar porque você e eu estamos lá. As pessoas confiam em si próprio, confiam na sua força e querem minar algo poderoso que eu e você temos, que é o poder que há no nome de Jesus. Aleluias! Nada me foi negado nesse nome. Não é no meu tempo. Meu marido demorou 13 anos para se converter. Ele viu um milagre acontecer e ele não se converteu. Comigo foi imediato. Quem é esse? Quem é esse que me trouxe paz? Que pôs paz no meio de um caos? Que trouxe alegria numa mãe que só chorava? Que tinha medo de futuro? E eu fui ler essa Bíblia não, Senhor, eu fui ler a Bíblia. Em 3 meses, eu comi, eu engoli tudo que está escrito, eu gravei no meu coração, na minha alma. E Deus transformou todo choro em alegria.
Minha última oração em nome de Jesus. No domingo, eu vindo de volta dessa fazenda, no casamento da minha filha, Rebeca casou. Rebeca é o amor da minha vida depois de Jesus e de Carlinhos. Rebeca é uma menina que ama mais a Cristo que eu. Rebeca serve a Jesus. Rebeca larga tudo por Cristo. Rebeca não se apega em trabalho. Outro dia mesmo foi chamada para ser sócia de uma grande empresa. Não sou sócia com ímpio. Ela não negocia a palavra de Deus. Casada com meu genro Caio, homem de Deus, se guardou para ele, entendeu o plano de Deus, não está nem aí para essas coisas desse mundo, e foi criada com tudo. Imagina como a gente mimou essa menina. E eu voltando, falei: Deus, em nome de Jesus, me coloca nos lugares onde o Senhor tem preparado para mim. Não me leva nos meus, eu quero continuar com as minhas filhas. Quero continuar que fica tudo ali debaixo da minha asa. Eu não quero mudar de casa, eu não quero mudar de célula. Eu quero viver isso aqui. Sabe, mas Deus tem falado, eu tenho algo novo. Encerrou um ciclo, encerrou uma temporada, minhas 2 filhas casaram. Eu falei: não me deixa ficar onde eu quero ficar. Porque eu quero ficar nesse lugar confortável, pertinho das minhas meninas, na minha casa. E Deus casou as 2 rápido. Uma com 24, uma com 25. Foi tudo assim, ó, rapidinho. Terminei nem de chorar, uma estou chorando a outra. O dia que essas 2 saíram, vendeu minha casa. Até a célula que era ali cheia de gente, já não está podendo ser mais lá. Deus tirou tudo do lugar. Falei: me coloca onde o Senhor quer, porque onde eu quero ficar está confortável demais. Segunda-feira, pastor Daniel me liga, e estou eu aqui. Deus começou algo novo. É a primeira vez que eu ministro aqui nesse altar, queridos. E eu preciso sair desse lugar confortável em nome de Jesus. Continuando a palavra, lá no versículo 14, 17. Então, esse rei, ele orou a palavra. Eu continuo orando a palavra. Eu incentivo você na tua guerra a orar a palavra, a lembrar, trazer à memória a palavra de Deus na tua vida. Qual foi o que aconteceu depois que ele apresentou as causas ao Senhor? No versículo 14... Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é tua, não é vossa, mas de Deus. Sabe, queridos, Deus levantou um profeta. Depois dessa oração, Deus levanta o profeta para dar instrução. Essa batalha não é tua. Boca de Deus na vida daquele povo. E aí ele dá uma direção. Nessa batalha não tereis que pelejar. Ficai parados. Posicionados, postai-vos, mas parados. Vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus aqui levanta um profeta. O Espírito Santo do Senhor, através desse profeta, fala e dá instrução para o povo. O que eles têm que fazer. E aqui eu quero honrar a vida do pastor Daniel e essa igreja. Sabe, eu vejo muitas pessoas correndo atrás das bênçãos e correndo atrás de profetas.
Ah, porque tem um profeta ali na célula de fulano, tem um profeta lá na igreja não sei o quê. Ah, eu vou lá no reteté, eu vou lá não sei aonde. Do altar, desse lugar, está derramando rios de água viva. E você lá do outro lado, buscando beber de outras fontes. Muitas coisas aconteceram depois desse acidente da minha filha. Foi difícil, porque o inimigo lutou muito contra a minha vida. Depois que a Rebeca voltou para casa, eu enlouqueci. Foram 7 anos tomando remédio. Cheia de Deus. Cheia de sede de Deus. Lendo a palavra de dia e de noite. Mas eu tinha medo de tudo. Satanás me assolava, ele me esbofeteava de dia e de noite. Eu tinha medo que o meu marido ia morrer e eu orava. Eu tinha medo que minhas filhas iam morrer. Eu tinha medo de ser feliz porque eu nunca fui e não era agora que eu ia ser. Eu tinha medo de tudo mesmo. Orando e buscando em Deus. Mas aqui, no culto de quarta, como você está aqui, 7 anos tomando remédio, 7 anos assolada. Eu pegava o meu carro, não sabia para onde eu ia, eu não sabia voltar. Era uma loucura. Meu marido precisou colocar uma pessoa cuidando de mim. Mas eu entro aqui num culto de quarta. O pastor Daniel disse, olha, tem alguém aqui que vai esquecer o remédio. Ele não impôs a mão em mim. Ele não orou por mim. Aqui do altar, a boca do profeta para você é boca de Deus. Eu saí daqui dizendo no meu coração, isso não é para mim. Eu não consigo viver sem esse remédio. Sem esse remédio eu fico louca. Foi uma quarta. Na quarta seguinte, eu ponho o meu pé na palavra viva, não era aqui. O Espírito Santo me lembra que fazia 7 dias que eu não tomava o remédio. Aleluia! Faz 20 anos que eu estou aqui, recebendo palavra profética aqui. Um dia eu fiz uma campanha na minha casa, campanha de oração pelas minhas filhas e família, porque desde quando eu sirvo a Cristo, desde quando eu ouço a voz do Espírito Santo, que eu entreguei minha vida para Cristo, eu oro pela família das minhas filhas. Satanás odeia a família. E quando eu entendi isso, que é o ponto fraco, porque ele quer destruir a família, eu comecei a orar. Minhas amigas sabem, de dia e de noite, o marido das minhas filhas. Cadê esse homem poderoso, homem de Deus, que vai amar minha filha como Cristo ama a igreja? E eu orava de dia e de noite. Um dia eu estou lá em casa orando, tive uma visão, pastor Daniel lá no monte, um tapete vermelho no monte. Falei, Carlinhos, a gente precisa subir 7 sábados no monte. No 4º sábado, a minha filha já conheceu o único namorado, o marido, e hoje está casada. Finalizando a campanha de 7 sábados no monte, a minha outra filha conhece o único namorado, o marido, e se casou sábado. Eu não fui beber de outra fonte. Foi aqui nessa igreja. Maratona de oração. Quantas experiências financeiras sobrenaturais eu tive na maratona de oração. Quando a minha filha decidiu casar e ela pensa que ela é a milionária. E Deus falou para mim, faz tudo como ela quer. Celebra esse casamento. Celebra as conquistas. Honra a tua filha. Honra o meu nome que se guardou. Quantas festas eram celebradas ali no Antigo Testamento. O povo saiu do deserto, celebra. Entrou no deserto, celebra. Celebra a sua vida, meu irmão. Na maratona de oração.
No segundo mês de maratona, o casamento já estava pago. O casamento da Rúbia foi pago. E nessa última campanha de oração, na maratona de oração que foi agora em agosto, eu vendi uma casa lá em março e até agora vai não vai. Assinei a escritura da compra da minha casa. Na maratona de oração. Eu e você, a gente está vivendo palavra profética desse altar. Os apóstolos declararam sobre a vida dessa igreja esse ano, portas abertas. Desde o dia que eles declararam, eu tenho orado lá em casa, eu tenho orado no meu trabalho, Apocalipse 3. Eis que ponho diante de ti uma porta que não se fechará. E é para a gente tomar posse. E você, eu não sei se você acredita em coincidência, eu não acredito. Pela primeira vez em 20 anos, abriu uma porta do outro lado. E pela primeira vez a minha empresa foi para Guiana. Eu nem sei se esse país é importante. O que importa é que uma porta do outro lado, fora do Brasil, abriu e eu entrei. Aleluias! Para de ficar atrás, eis que te digo. De correr atrás de bênção, de correr atrás de profeta, de correr atrás de, ora por mim, tem que ser aquela pessoa. Enquanto você está aqui no culto, Jesus está passando por aí. É na hora dele, no momento dele, ele vai te curar. Ele vai mudar a sua sorte. Para de correr em lugar, bater em portas. Aqui tem rios de águas vivas para você. Façam campanhas. Ufa, morrendo de calor. A única coisa que eu fiz aqui, toda palavra profética nesse altar eu tomo posse, eu tomo para mim. Eu sou fiel aqui. Eu sirvo aqui, eu amo esse lugar, eu amo essa casa. Não só por conta dos nossos apóstolos, por conta do pastor Daniel, que eu ando muito com eles. Eu amo essa casa porque ela é a casa de Deus. Porque Deus me chamou nesse lugar. Tem um monte de igreja bênção, mas é esse lugar que Deus tem para mim. Ser fiel aonde o Senhor te chamou. Sabe, não conheço ninguém, entra numa célula, não é perfeito, mas ali você conhece, as minhas melhores amigas vieram da célula, de uma célula que tinha lá atrás na Palavra Viva. Deus levanta os profetas. Não precisa correr atrás da bênção, ela corre. Você sentadinho aí nesse lugar, Jesus já deu ordem aos teus anjos, ao teu respeito e ao meu. Fica só ligado. Mas muitas vezes a gente sai daqui e não lembra nem o que foi pregado. Quantas vezes eu estou ministrando sobre esse portas abertas? E tem gente que me liga para falar que está dando tudo errado, de portas que está fechando. Você está ligado? Você está indo no culto? Reivindica. Senhor, me coloca diante dessa porta. Onde está essa porta? O Senhor sabe, o Senhor já preparou ela para mim. E aí depois da direção do profeta, agora eu tenho que correr. Após a direção do profeta Josafá, adora a Deus e se posiciona. Esse rei faz tudo o que o profeta instruiu. E na manhã seguinte, ele convoca todo mundo, os levitas, e eles começam a louvar a Deus. Lá no versículo 18... Então Josafá se prostra com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. Levantaram-se os levitas, dos filhos do Coatita, dos filhos do Coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá
pôs-se em pé. E ele disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Entende o posicionamento de Josafá? Ele recebe a instrução, ele se posiciona. Você recebe a instrução desse altar, se posiciona. Não importa quantas portas estão se fechando diante de você. Há uma palavra profética sobre a sua vida. Eu não posso pegar o que o profeta falou, guardar e chegar na minha casa e permanecer do mesmo jeito que eu saí daqui. Eu não posso vir aqui no culto de domingo, celebrar, trazer a palavra e na segunda eu já esqueci. Ele se posicionou. O que é para fazer? Ficar parado. E se você não trouxer para a tua vida, se você não estiver debaixo desse mover esse ano de portas abertas, você vai perder várias janelas de oportunidades na tua vida. Porque você não está posicionado na porta certa, no lugar certo. Você está procurando um meio de ir. Tem uma porta aberta só para você. E ele começa a adorar. E quando começaram a cantar, aqui no 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. E em outra tradução diz que eles louvaram em alta voz. E esse louvor que eles louvaram, eles não louvaram algo que eles tiraram da cabeça deles. Eles louvaram algo que está escrito lá em 1 Crônicas 16. Davi escreveu esses salmos quando Davi transporta a Arca da Aliança, que é a presença de Deus, para a tenda que ele preparou para Deus. E sabe o que esse louvor representava? Não era só uma música. Esse louvor lembrava a presença de Deus na arca, que foi escrito lá atrás. E aí esse povo começa a adorar o Senhor. E a presença de Deus, enquanto eles adoravam, lutavam contra os inimigos. Enquanto eles louvavam ao Senhor, a presença de Deus era no arraial do inimigo. No meio do louvor, o Senhor pode ir lá, aonde tem te impedido de prosperar e caminhar, aonde a tua família tem tido confusão, enquanto você adora ao Senhor e para de murmurar, Ele dá ordem aos anjos dEle, a presença dEle vai naquele lugar aonde você não alcança, e Ele vence a guerra por você. E quando ele chega lá, no final, ele encontra só povo morto. Eles se mataram entre eles. E eles não precisaram fazer nada. Só que eles só pediram um livramento. E Deus, Ele supera as nossas expectativas. Porque se você continuar a história, se você continuar lendo esse capítulo, Deus traz um grande livramento, uma grande vitória. Mas Deus entregou na mão deles riquezas e objetos preciosos. E a Bíblia diz que eram tanta riqueza que eles demoraram 3 dias para levar tudo. Deus, Ele não só ouve as nossas orações, Ele vai além.
Ele vai além, muito além daquilo que a gente pede ou pensamos. Eles pediram livramento. Deus trouxe livramento e riqueza. Ana pediu um filho. Deus trouxe um filho e um profeta. Davi só pediu para vencer contra o gigante. Deus deu um reino. Deus deu uma genealogia. O nome de Davi nunca foi esquecido até os dias de hoje. O inimigo, ele tem mentido para a gente. E quer te desacreditar no poder que há sobre as tuas mãos em Cristo Jesus. E hoje é o dia da gente se posicionar como Josafá. E eu vou chamar a equipe. Vou chamar a equipe de louvor. E a gente tem que fazer um ato profético nessa noite. E eu vou fazer também, porque Deus começou algo novo na minha vida. E enquanto a gente estiver louvando, a gente vai se posicionar em pé, como Josafá fez. E num ato profético, você vai com os teus olhos fechados pedindo para Deus ir lá, no arraial do teu inimigo, e vencer essa batalha por você. Enquanto a gente estiver adorando, num ato profético, já vai falando com Deus a palavra, que ela vai quebrar essa cadeia que está na sua vida. Enquanto a gente estiver louvando, vai ali onde tem enfermidade, já começa a profetizar a cura. Começa a mentalizar Cristo lá naquele lugar trazendo cura. Mas antes da gente começar, eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus que eu apresentei. Esse Deus vivo, que mudou a minha história e vai mudar a sua. Esse Deus que vai arrancar esse vazio, que vai arrancar essa falsa alegria e vai te dar algo vivo, água viva, uma nova história, uma nova vida. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Na internet, se tiver alguém, vou chamar o pastor Rodney para orar aqui junto comigo, Dani. Quem quer fazer esse ato profético nessa noite? Fica de pé no seu lugar. Seja corajoso. Traz essa palavra diante de Deus. Eu quero ser como o rei Josafá. Os meus olhos, Jesus, estão postos em Ti. E nessa noite eu estou entregando a minha guerra na Tua mão. Aquilo que eu podia fazer, eu já fiz. Agora é com o Senhor. Aonde eu não estou podendo ir, aonde eu não estou vendo expectativa, aonde eu não estou vendo futuro, aonde eu estou no fundo do poço, é essa guerra, é essa causa que Jesus vai entrar. Queridos, eu tive uma visão aqui. Um mar de gente abriu. E o Senhor olhou e contemplou cada um de você. O caminho está aberto. Ele entregou um cetro de justiça e autoridade na tua mão. Não saia mais daqui da mesma forma que você entrou. Pega esse cetro e leva ele lá para a tua casa. Leva ele lá para o seu trabalho. Leva ele com você. E não esquece que é sobre você a autoridade do céu aqui na terra. Aleluias. Aleluias. Obrigada, Senhor. O Rodney vai orar para a gente encerrar e selar essa palavra no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia.
Pai, obrigado, Senhor, nós declaramos o Teu reino em nossas vidas. Nós declaramos que nós nos posicionamos na Tua palavra, mais que vencedores. Declaramos, nós nos posicionamos, Senhor, na ressurreição. Nós rejeitamos toda a mentira do diabo, mas entramos, ó Pai amado, na Tua palavra que é fiel. Entramos e nos posicionamos na Tua presença, no Deus que é poderoso, Pai amado, para cumprir essa palavra poderosa em nós. Nós Te louvamos, Pai, que nós já vemos, temos nossos olhos abertos. Pai, Te louvamos porque o Senhor está intervindo. A intervenção do alto chegou aqui, chegou na nossa casa, chegou trazendo milagres em nossa circunstância. Pai, nós rejeitamos a mentira, nós creremos, Pai amado, Jesus como Senhor em nossas vidas, em cada área, em cada circunstância. Pai, nós rejeitamos, ó Pai, declaramos que a Tua palavra é superior ao laudo médico, e o Senhor tem a última palavra, e a palavra que o Senhor decretou nessa noite é cura, é restauração, é milagre, é rompimento, é livramento, é um novo posicionamento. Nós entramos, nós aceitamos, nos posicionamos, ó Pai, em crer, e profetizar, e declarar quem Tu és em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos Teus anjos, muito obrigado pelo mover do Teu Santo Espírito. E com o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com toda a igreja. Que essa bênção se estenda sobre a sua família poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.